Olá, amigo, olá, amiga, sejam bem-vindos. Você está se juntando a nós no projeto Apague essa Ideia e Acenda Esperança. Tem o objetivo de levar informações até você para você ser um vitorioso na luta contra o tabagismo e conscientizar jovens e adolescentes a entender da importância de se manter longe desse hábito terrível, o hábito de fumar. Nós temos aqui conosco o Dr. Rogério de Paula, que há 22 anos ele é médico, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e além da especialização, ele é infectologista e médico da estratégia Saúde da Família. Há 15 anos ele, em parceria com o Hospital Adventista de Manaus, ele ministra o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias, né, doutor? Doutor Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco participando desse projeto. Obrigado, Deise, pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar as experiências que eu tenho tido com este método pioneiro que tem ajudado milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu tenho aqui algumas estatísticas interessantes, doutor. No mundo, por ano, morre cerca de 5 milhões de pessoas vítimas de doenças relacionadas ao cigarro. Esse número equivale a uma morte a cada 3 minutos. É um dado alarmante, né? Em 2020, estima-se que este número chegue a 10 milhões. Doutor Rogério, fale para nós um pouco da problemática do fumo. A Organização Mundial da Saúde ainda considera o tabagismo como um problema de saúde pública. No Brasil, no ano de 2003, morreram cerca de 200 mil pessoas vítimas de doenças relacionadas ao cigarro. Nós temos ainda hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 200 milhões de fumantes. No Brasil são cerca de 30 milhões de fumantes. A grande maioria desses que hoje são fumantes começaram a fumar por influência da propaganda enganosa do cigarro. Interessante que até o ano 2000 a propaganda enganosa do cigarro era veiculada em TV, em outdoors. Naquela época, qual era a estratégia de marketing, doutor, que era utilizada? Sim. Normalmente nós tínhamos um jovem muito bonito, no meio de mulheres bonitas, com o carrão do ano, ou então pulando de lindos paraquedas, ou então num local paradisíaco andando num lindo cavalo manga larga. Geralmente associada a sucesso, a Exatamente. prazer, liberdade, né? Isso. O alvo da propaganda do cigarro sempre foi influenciar adolescentes e jovens. Não é à toa que a grande maioria começa a fumar antes dos 20 anos de idade. Cerca de 95% iniciam o hábito de fumar na adolescência, na juventude. Nós temos aqui, você vai ver na sua tela, uma foto de um americano que certamente foi influenciado por essa propaganda enganosa. Brian Curtis, e ele fez questão de, um pouco antes da sua morte, ele pediu que divulgasse essas imagens no mundo inteiro. Vocês estão vendo ele aí com o seu filho do lado, e exatamente há 2 meses antes dessa outra imagem agora que você está vendo, já com um câncer terminal de pulmão. Ele teve um câncer de pulmão com metástase para o fígado. Morreu aos 34 anos de idade, novo. Muito novo, né? Outras imagens a gente pode até mostrar nesse momento, impactantes. Sim, nós temos aqui uma imagem de uma doença chamada tromboangiite obliterante, que é relacionado estritamente ao cigarro. Acomete pequenas e médias artérias e veias dos membros inferiores, e o resultado disso é o que vocês estão vendo na tela. Acaba levando à necessidade de uma amputação de dedos e às vezes até da perna também. Isso a propaganda do cigarro não mostra. Impressionante, doutor. Diante de tanta informação que as pessoas sabem que o cigarro tem muitos males, mesmo assim existem esses dados alarmantes que mostram que o hábito de fumar ainda continua crescente, né, no mundo inteiro. Então, como é que se explica isso? Por que esses dados são tão expressivos? Nós temos alguns fatores, eu quero enumerar 3 principais. Primeiro, embora a propaganda direta do cigarro tenha sido proibida a partir do ano 2000, ela ainda continua de forma indireta nos filmes de Hollywood, nas novelas, nos seriados.
E isso ainda consegue influenciar os adolescentes Certo. hoje. O segundo fator é que, embora fumar não seja mais chique dentro da sociedade como era no passado, muitos adolescentes e jovens ainda veem no cigarro uma maneira de se autoafirmar dentro do seu grupo de relacionamentos. E aqui nós temos um agravante. Muitos jovens que hoje são dependentes das drogas, eles iniciaram primeiro com o hábito de fumar. Certo, interessante isso. E qual seria então o terceiro fator? O terceiro fator que nós precisamos considerar é que, enquanto o indivíduo é jovem, ele ainda não sente muitos malefícios do cigarro no seu organismo. Ele consegue jogar bola com os colegas no final de semana, ele consegue subir as escadas sem nenhum problema, mas a partir do momento que ele continua esse hábito e vai aumentando esse hábito em intensidade, quando ele chega aos 35, 40 anos de idade, a grande maioria deles querem deixar de fumar nesse momento. Só que aí, nesse momento, ele já se tornou um dependente. Então, explique pra gente como é essa dependência tabágica. Nós precisamos entender que o tabagismo é considerado um hábito vicioso, influenciado então por três fatores principais. O primeiro, o hábito neuromuscular. O que é o hábito neuromuscular? É uma cadeia de movimentos repetitivos que começa a se instalar a partir do momento que o indivíduo inicia o hábito. Então imagine, por exemplo, um indivíduo que fuma um maço de cigarro por dia. Então ele vai tirar o maço de cigarro do bolso, tira o cigarro, acende, traga até o final e joga fora. Daqui a pouco, novamente, tira o maço de cigarro, tira o cigarro, acende, traga até o final e joga fora. No final de um mês, ele vai fazer esse movimento repetitivo 600 vezes. No final de um ano, ele vai fazer esse movimento 7.200 vezes. Nossa. Isso gera um hábito neuromuscular. É um hábito automático, praticamente. Automático, ele começa né? a fazer isso de forma automática. Certo. O segundo fator é que o cigarro também gera uma dependência psicológica, porque o cigarro começa a se associar com as atividades diárias da pessoa. E isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve falar de pessoas, por exemplo, doutor, mas olha, eu só fumo no final de semana, às vezes quando eu saio com os amigos, e aí eu fumo 1 ou 2 cigarros, mas é por aí que começa. Isso aí é uma dependência psicológica, mas à medida que ele vai aumentando a intensidade, ele vai sofrendo as influências do estresse do dia a dia, ele gradativamente vai aumentando e aos poucos ele se torna um dependente do cigarro. Qual seria o terceiro fator? O terceiro fator que também é importante e todos conhecem e falam muito é a dependência causada pela nicotina. A nicotina é responsável pela dependência química. Olha, a nicotina causa o que nós chamamos de tolerância. O que é isso? Cada vez mais ela vai exigir doses maiores para poder se satisfazer. Então seu cérebro se acostuma com a nicotina, ele vai se acostumando e gradativamente ele vai pedindo mais. A pessoa vai sentindo mais vontade, mais desejo, porque aquela dose já não satisfaz, ele gradativamente ele vai aumentando. Isso é o que nós chamamos de tolerância. E o que seria então, dentro disso, a síndrome de abstinência? É um conjunto de sintomas que acontece a partir do momento que o indivíduo cessa o hábito. E a adrenalina, então, que vai causar esses sintomas da síndrome da abstinência. Por exemplo, quais seriam alguns sintomas? Os principais sintomas que as pessoas reclamam são dor de cabeça, cefaleia. E é importante numa situação dessa, você que está nos assistindo, você certamente vai passar por isso. No caso de uma cefaleia, você vai usar um analgésico comum que você já está acostumado a tomar. Também as pessoas reclamam muito de uma agonia no pescoço, elas ficam irritadas, ficam ansiosas, ficam assim meio sem lugar. Esses são os principais sintomas da abstinência. Por isso é muito importante que você entenda esse mecanismo da dependência tabágica, porque você vai passar por ele. Mark Twain, um grande escritor americano, uma vez disse o seguinte: parar de fumar não é difícil, fiz isso 1000 vezes. Realmente, parar de fumar não é difícil, o difícil é permanecer parado. Mas eu quero dizer para você, meu amigo que está aqui conosco, embora
deixar o hábito de fumar realmente seja difícil, e se fosse fácil nós estaríamos mentindo, este programa foi preparado especialmente para você. Eu quero dizer para você, meu jovem, que porventura esteja me ouvindo agora neste momento, que talvez iniciou há pouco tempo no hábito de fumar, aproveite esse momento, essa é a hora de parar.